Palmeiras vencendo um jogo importante contra o São Bernardo, truncado 1-0, gol de Flaco Lopes. E claro, vamos falar do jogo, da partida, do próprio Flaco Lopes e da expectativa para Palmeiras e Corinthians. Fábio Piperno, vitória do Palmeiras por 1-0, vitória suada, complicada, mas 3 pontos importantes. Muito boa noite, Piperno. Boa noite para você, Guilherme Silva, o público estava com saudade de você, mas eu queria dizer o seguinte, o Palmeiras teve bons momentos desse jogo, que também teve instantes aí em que o nível caiu um pouco. O Palmeiras, na verdade, hoje ele foi 2 times em 1. Por que isso? Porque quando a bola chegava para a garotada, especialmente os meninos da frente, aí a gente via um Palmeiras ofensivo, hábil, insinuante, um Palmeiras procurando o gol, Palmeiras fazendo jogadas de efeito, com dribles, finalização e tudo mais. Quando a bola ficava circulando entre os representantes da velha guarda, o nível, infelizmente, para o Palmeiras não foi o mesmo. E prova disso é que o gol do Palmeiras sai de uma jogada do garoto, do garoto Estevão, que tinha entrado no lugar do Luiz Guilherme. O Estevão cruzou, pé esquerdo, né, um cruzamento preciso, na cabeça desse renovado Flaco Lopes, que se tornou um homem-gol e realiza uma grande temporada. E o argentino, mais uma vez, subiu e cabeceou muito bem. Ele que vai se tornando uma arma cada vez mais importante na bola aérea com bola rolando, Guilherme, porque o Palmeiras sempre foi forte na bola aérea, mas a partir de bola parada. Agora não. Agora com o Flaco em grande fase ganha essa opção também. Pedro Marques, que acompanha esse dia a dia do Palmeiras, essa vitória encaminha ainda mais, né, a vaga ao mata-mata. Mas pensando além disso, como é que chega esse Palmeiras já no mata-mata? É um time mais preparado do que aquele que jogou a Supercopa contra o São Paulo? É um time mais encorpado em relação a isso, até pelas vitórias? Fala, Guilherme, muito boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no pós-jogo da Jovem Pan. É difícil falar se é um time mais encorpado, porque é o 8º jogo do Palmeiras, né? A 8ª partida do Verdão na temporada 2024. E o Abel Ferreira não repetiu escalação. São 8 jogos, 8 escalações diferentes com essa equipe do Palmeiras, que vem utilizando esse começo de temporada como uma espécie de laboratório. Hoje entrou com uma escalação bem alternativa, com vários titulares, em tese, né, os considerados titulares no banco de reservas, colocando John e Luiz Guilherme no meio, Endrick, Rony. No gol, Marcelo Lomba na vaga que seria do Everton, o Vanderlan na vaga que seria do Piquerez e o Naves, que mais uma vez foi muito bem na vaga que seria do Gustavo Gomes ali na zaga ao lado do Murilo. Então, um Palmeiras que entrou modificado. É difícil a gente tirar conclusões, ainda mais em começo de temporada, de campeonato paulista, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Palmeiras que empatou com o Santo André na última rodada, deixou a vitória escapar, porque podia ter feito 2-0, podia ter matado aquela partida, não matou. Um vacilo ali do Palmeiras, do sistema de marcação, àquela altura do jogo, mas não foi ao inferno porque empatou com o Santo André, nem tá indo pro céu agora porque venceu o São Bernardo. E eu acho que essa frase define muito bem os 4 grandes aqui de São Paulo. O Santos ele não vai pro céu, então. Ah, perna, aí você quer avacalhar, mas só, o que eu quero dizer é só começo de temporada. Hoje é quinta-feira, né? Dia de A Praça é Nossa. O Piperno tá no ritmo da Praça é Nossa. Tá inspirado, tá no ritmo. Isso é pré-temporada é a pré-temporada que vale pontos. Essa sempre foi a minha definição. Do Campeonato Agora, Paulista. Só um dado a mais pra você, Eu também acho pré-temporada. Perfeito. No jogo de hoje, o Palmeiras finalizou 21 vezes ao gol e o São Bernardo só 3. Não, e aí eu falei, o Naves foi muito bem. O Estevão entrou muito bem no jogo. Já entrou ali na reta final do segundo tempo, mas entrou mostrando personalidade. Sua primeira assistência com a camisa do Palmeiras, deu assistência pro gol do Flaco Lopes, que é outra grande notícia. Então, o que a gente pode falar? Você perguntou, um time mais encorpado? Eu acho que nós temos algumas boas notícias. Flaco Lopes marcando gols. Não tinha aquela história do Palmeiras precisa um centroavante e tal. Flaco Lopes, em 7 jogos, 5 como titular, 5 gols marcados. O Estevão hoje entrou muito bem na partida. O Naves, outra partida muito sólida. O Naves, desde que ganhou chance no profissional, não lembro de uma partida dele abaixo. Não lembro, sinceramente. Entra e dá conta do recado.
Então acho que essas são boas notícias pro Palmeiras. Esses garotos todos, essa geração sub-23 do Palmeiras, e aí a gente inclui o Flaco Lopes nesse grupo, ela é uma geração de muito talento. Tanto os de ataque, que são muito mais badalados, quanto esses jogadores de defesa, que a gente vai conhecendo melhor agora. Vanderlan, não citei, mas o Vanderlan também, um jogador muito regular. Jogou, mas o Garcia é muito bom. Enfim, o Palmeiras está muito bem servido em relação a esses garotos. Aí contratou Aníbal Moreno. Sim. Que acho que já chegou daquele jeito, né, Piperno? Chegou jogando bem, assumindo essa função de 5 e pegando pra ele a camisa 5 mesmo. Ladrão de bolas, né? Já era assim no Racing, porque em 150 jogos, 160 jogos, mais de 900 bolas roubadas. No Palmeiras não tem sido diferente e mostra muita desenvoltura saindo pro campo de ataque, o Aníbal Moreno. Então, a contratação que o Palmeiras fez e até o momento aqui, nesses primeiros jogos dessa pré-temporada, vem correspondendo. E os jovens jogadores que a gente está citando aí. Naves, Estevão, o Henrique, que agora está de volta. Então, acho que essas são as boas notícias que o Palmeiras tem, que o torcedor pode ficar empolgado. Guilherme Silva. Flaco Lopes, o artilheiro do Paulistão com 5 gols. 5 gols nos últimos 5 jogos do Campeonato Paulista. Lembrando que hoje ele saiu do banco de reservas para decidir o jogo para o Palmeiras. 1-0 com gol dele, Fábio Piperno. Essa fase do Flaco Lopes, 5 gols, artilheiro. Não me surpreende, quem me conhece, que acompanha, enfim, meu trabalho aqui na Jovem Pan, sabe que eu sempre destaquei as boas condições técnicas desse jogador. Ele, na verdade, ele é um jogador que mostrou muita insegurança, principalmente por conta de algumas atuações ruins aí em 2022, logo que ele chegou. Agora, eu acho o Flaco Lopes um jogador de ótima técnica. Ele não é alguém, do estilo Rony, Breno Lopes, que vai dar carrinho toda hora, né? Que vai entrar em todas as divididas e tal. Ele é um jogador de um outro estilo, é um jogador mais refinado. Então, nos jogos anteriores, eu até chamei atenção sobre isso, contra Santos, São Paulo e o Santo André, o Palmeiras perdeu muito ofensivamente a partir do momento em que ele foi substituído. Palmeiras, nesses 3 jogos, não criou mais nenhuma chance de gol depois que ele deixou o campo. Então, não me surpreende essa boa fase dele, não. Pedro Marques, Flaco Lopes emplacando uma boa sequência de jogos, com gols e tudo mais. Muita gente fica sempre questionando contratações nos times grandes, assim como Palmeiras, como Flamengo. Tem que contratar, tem que trazer centroavante, tem que trazer zagueiro, enfim. O Palmeiras vivia muito isso, né? Quem vai ser o centroavante titular? Quem é que pode ficar com essa vaga? E o Flaco, vale destacar também, né? Ele tá marcando gols no Paulista. São adversários mais fracos do que a nível de brasileiro. Mas também fica a pergunta, ele tá marcando e os outros não? Também. Ele é o artilheiro do campeonato. Também tem também isso, também tem esse lado. Mas então... Mas eu concordo com você que, de repente, tá faltando... A régua é um pouco mais baixa, né? Jogo aí, pode ser domingo contra o Corinthians. Isso, exatamente. Marcou contra o Santos, que é clássico também, marcou contra o Bragantino, vem agora numa sequência, Santo André, São Bernardo, e tô tentando lembrar aqui do outro jogo do Flaco que ele marcou gol. Mas 5 gols já nessa temporada 2024, 5 jogos que ele iniciou como titular, 7 partidas ao todo. Na temporada passada, ele marcou 8 gols em 40 jogos. Quando a gente olha para esse número, fala assim, nossa, poucos gols, né? Baixo aproveitamento. Não. Dos 40 jogos, ele fez 12 como titular. Muito pouco. E 8 gols. Então, o número é bom. Porque se ele iniciou só 8 vezes em 40 jogos, se ele só teve 8 oportunidades para começar jogando, não saindo do banco de reservas, não entrando com 40 do segundo tempo e marcou 8 gols de 12 jogos como titular, então o aproveitamento é bom. E nesse ano, já com 5 jogos como titular, 5 gols marcados. E Piperno, eu tava olhando aqui a idade do Flaco, ele tem 23 anos de idade. Isso, É muito jovem, a gente às vezes cobra ele como se fosse um cara experiente. Sim. Ele chegou no Palmeiras com 20 anos. 21. Com a idade desses jogadores que a gente tá citando aqui, as crias da academia, né? Os jogadores mais jovens. Então, assim, eu concordo com o Guilherme, acho que tá faltando aí, talvez, um gol do Flaco
de repente contra um Corinthians, para consolidar de vez, mas começou a temporada em alta. Esses gols contra o Botafogo ano passado. Também. Sim. O jogo da reação. Então, mesmo lembrando, nos últimos minutos ainda marcou gol decisivo, importante. De qualquer forma, esses gols contra times menores dão confiança pro jogador. Ele vai chegar contra os maiores times, como o Corinthians, já agora no domingo, depois num possível mata-mata com outro grande, aí eu não sei se Santos, São Paulo, até mesmo Bragantino ou Corinthians, enfim, se conseguir se classificar, né? Vai chegar com mais confiança. É um jogador que já tirou aquele peso da cobrança mais forte pra cima dele, como estava acontecendo. Então tira esse peso, marcou contra os times menores e agora não tem essa grande pressão quando chegar no jogo decisivo. Também é por aí. Vale esse ponto positivo. Eu falei das notícias boas que o torcedor do Palmeiras tem e o Flaco está incluído nisso. Agora, das notícias ruins, não sei nem se a gente pode definir dessa forma, talvez seja o funcionamento desse time sem o Endrick, que vai sair no meio do ano. Ainda tem os compromissos com a seleção brasileira, né? O Brasil vai fazer 2 amistosos agora em março, contra a Espanha e a Inglaterra. Acredito que o Endrick vai ser convocado. E a Copa América, eu também acho que o Endrick, pelo que está jogando, vai ser convocado. Jogador de seleção principal. A gente já debateu isso várias vezes aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Hoje fizeram até um levantamento, saiu na imprensa. Depois eu vou puxar quem fez. Se não me engano, foi o Portal Trivela. Que o Endrick vai ter cerca de 20 jogos pelo Palmeiras até se apresentar ao Real Madrid. Assim, o Abel Ferreira vai ter que pensar no time com isso contando, e sem o Endrick. Isso contando ele titular. Isso. Né? Com e sem o Endrick. Né? 20 jogos que ele vai ter pela frente aí até se apresentar ao Real Madrid. E como que vai voltar o Dudu? Enfim, Bruno Rodrigues, que volta também no segundo semestre. Aí são algumas dúvidas que esse Palmeiras tem. E a produção ofensiva, né? Que no ano passado o Palmeiras já era muito cobrado pela produção ofensiva, que caiu de rendimento e tudo mais. Tem que contratar um camisa 10, tem que contratar um centroavante rato da grande área, como pediu o Abel Ferreira. Enfim, então, se a gente for equilibrar aqui a coisa das notícias boas e não tão boas, né? Eu colocaria nesses dois sentidos. Mas o Flaco tá entre as notícias boas. 5 gols já nessa temporada, né? 5 gols marcados. Vem numa confiança, vem numa alta e hoje entrou no segundo tempo e fez gol. Contra o Bragantino entrou também com poucos minutos, fez gol. Fez gol no clássico contra o Santos. O Raul Oliveira, nosso coordenador, até me passou aqui, ó. Gols contra Santos, Bragantino, Ituano. Bom que ele passa Santo André e São Bernardo. Pro apresentador não, né? Ele passa pro repórter. Né? Tá vendo, maravilhoso. Né? Os gols do Flaco Lopes esse ano com a camisa do Palmeiras. Até para não repetir, talvez o que tenha sido o Merentiel com a camisa do Verdão. Por que eu falo isso? Porque o Merentiel, ele teve poucas oportunidades, ao meu ver. Chegou junto com o Flaco Lopes. Os dois vieram do futebol argentino, o Merentiel é uruguaio, mas os dois estavam lá jogando na Argentina, o Flaco pelo Lanús e o Merentiel pelo Defensa e Justiça. O Merentiel foi pouco usado, mas quando precisou dele, marcou 2 gols importantíssimos na campanha do título de 2022 do Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, 1-0, Palmeiras com um jogador a menos no Allianz Parque, na Casa Alviverde, né? Jogo pegado, difícil, entrou e decidiu. Contra o Bragantino, jogo que o Palmeiras poderia ter perdido ponto, jogo difícil fora de casa, o Merentiel foi lá e decidiu. Depois saiu do Palmeiras, não tinha tanto espaço assim, tá muito bem agora nos Boca Juniors. Acho que engatou até uma sequência aí não sei, acho que mais de 20 gols nos últimos jogos. 20 gols em 27 jogos, tá valendo hoje. E é muito engraçado porque ele tá fazendo um monte de gol e o artilheiro da Supercopa Argentina é o Borja. Ex-Palmeiras também. Ex-Palmeiras. 2 centroavantes que não funcionaram no Palmeiras. Acho que o Borja teve mais sequência. Sim. Aí não pode reclamar de falta de oportunidade. Mas acho que o Merentiel sim. E o Flaco também pode reclamar. Porque no ano passado foi pouco utilizado. Como eu disse, 8 gols em 12 jogos como titular. Então foi pouquíssimo utilizado, mas quando entrou deu conta do recado. Como disse o Piper no jogo importante, para mim, jogo decisivo para o título contra o Botafogo. E esse ano o Abel Ferreira depositando as suas fichas no Flaco Lopes. Tem que ganhar sequência, não é aquela sequência de 5, 4 jogos, igual ele teve contra Tombense pela Copa do Brasil, contra a Água Santa na final do Paulista, contra o Bolívar. Ali ele teve uma sequência, e contra o Cuiabá também, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Aí depois saiu do time, e ninguém explica. Não é sequência de 4, 5 jogos, é sequência de 10, 20 jogos, pra gente ver como que o Flaco Lopes se comporta com esse time do Palmeiras. Então uma coisa, Pedrinho, além de todos esses gols aí que você citou, o Merentiel fez uma outra jogada fundamental para a campanha do Boca ano passado. Ele dribla o Gustavo Gomes e entrega o Cavani marcar contra o Palmeiras aqui em São Paulo com o gol aberto. Bem lembrado. Fez toda a jogada. Bem lembrado.